Aleluias. A paz do Senhor para todos. Eu sou Felipe Ferraz, da Igreja Batista em Renovação Espiritual de Penedo. E nós estamos aqui em Cardoso Moreira. Eu vou ter que falar um pouquinho alto porque aqui venta. E não reparem meu cabelo porque já bagunçou tudo, não tem jeito. Nós estamos aqui em cima de um morro, na minha cidade. Ele é conhecido por dois nomes: Morro do Cabrito ou Morro do Cruzeiro. Morro do Cruzeiro porque à noite aqui ficava acesa uma cruz. Cabrito, não sei, talvez é porque tinha muito cabrito. Vocês estão vendo a minha cidade aí, né? Bonita, né? Toda iluminada. É muito bonito ver isso. E o Senhor Jesus, certa vez, ele lá em Jerusalém, ele viu tudo, ele contemplou, né? Mas uma coisa que entristeceu ele e que ele contemplou foi o sistema religioso da época, que pregava uma coisa, mas vivia outra. Ou eles faziam, né, com rigor a lei de Moisés, mas sempre deixava uma coisinha faltando e obrigava os outros a fazerem, colocava cargos pesados para as pessoas carregarem. E lá em Lucas, capítulo 13, versículos 34 e 35 diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha os seus pintos debaixo das asas, e não quisestes. Eis que a vossa casa se vos deixará deserta. E em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Antes, deixa eu explicar para vocês, que de repente vocês não sabem, né? Ou sabem, como que surgiu Jerusalém. Havia, né, na época de Noé, lá em Gênesis, Noé ele teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E Noé, certa vez, né, quando as águas do dilúvio abaixaram, ele plantou uma vinha, colheu do fruto, e a Bíblia vai dizer que ele ficou um pouquinho esquentado, né? Se embriagou. E no meio da tenda ele se despiu, ficou nu. E Cã, um dos filhos dele, se aproximou da tenda, olhou assim e viu ele nu. E viu o pai nu. E correu para falar com Jafé e com Sem. Sem e Jafé vieram de costas, sem olhar para a nudez do pai, e veio cobrindo ele, e cobriu. E Noé recebeu aquele cobertor, ele acordou da embriaguez. E de repente ele ficou sabendo de tudo o que tinha acontecido, e ele declarou: maldição sobre Canaã. Mas Canaã não era filho dele. Quem era filho dele era Cã. Sim, ele amaldiçoou o filho de Cã. Que Cã teve acho que 4 filhos, que agora não me lembro aqui no momento. E da geração de Cã, né, foi surgindo vários povos: Jebuseu, Amorreu, Girgazeu, Eveu, Arqueu, Sineu, Arvadeu, Zemareu e Amateu. E a geração do filho de Cã foi amaldiçoada por Noé. E dessa geração veio os Jebuseus. Os Jebuseus foram um povo criado assim de maneira quase como animais, né? Eles não deixavam ninguém chegar perto. Ninguém podia entrar no arraial deles lá, né? Na fortaleza de Sião, chamada Jebus. Ninguém podia chegar lá. Eles não deixavam ninguém penetrar na fortaleza deles. Eles foram um povo totalmente assim, né? Afastado de tudo e de todos. Eram eles e mais ninguém. E por causa disso aconteceu isso. Só que quando o rei Davi começou a reinar, ele conquistou a fortaleza de Sião. E os jebuseus que restaram lá se submeteram ao reinado
de Davi, ao reinado de Davi. E o que acontece? Davi transformou Jebus em Jerusalém. E depois trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém também. E o que isso tem a ver comigo e com você, irmão Felipe? Tem tudo a ver. Senhor Jesus de Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Muitas vezes, o Senhor Jesus, ele quer acolher a gente. Ele quer trazer a gente para o rebanho dele, mas de acordo com a palavra dele, do verdadeiro evangelho pregado por ele. E não esse evangelho hoje que tem gente que quer até colocar Deus contra a parede e determinar que ele faça alguma coisa. Existem vários tipos de evangelho, mas só um é o verdadeiro. Eu estou aqui com o diácono Paulo Henrique, da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Redentor. Boa noite para todos. Amém. Amém. E nós estamos aí, né, varão, com essa luta aí, né? Com esse povo difícil. E hoje em dia não é diferente. Por quê? Hoje em dia o povo só quer, né? A gente prega a palavra da verdade, eles ficam querendo colocar comichões nos ouvidos. Hoje não é diferente mesmo não, mas a maioria das igrejas, né? Não falando, né, de congregação, nem de religião, mas a maioria hoje quer ouvir o que eles querem. O que Deus manda falar, eles não falam. Quer só pregar o melzinho. Estou preocupado mais hoje com a igreja cheia. A palavra de Deus é melhor ficar com um, de ficar com a igreja cheia e cheia com um monte de gente de pecado, cheio de pecado, que hoje não é diferente, né? Muita gente hoje que você prega, entra no ouvido e sai no outro. A pessoa finge que vive aquilo que foi pregado, mas não vive. Quer viver do jeito deles. Amém? É o evangelho da facilidade. Esse da facilidade. Infelizmente. Porque o caminho, a porta, gente, a porta não modificou não, tá? O caminho e a porta continuam o mesmo, estreito. E são poucos que passam, né? Pode chegar mais para cá por causa da claridade, né? Que o varão está iluminado. Iluminou ali. Amém. Glórias a Deus. Mas a realidade hoje é assim mesmo. Porque muitos hoje estão dentro da igreja, a pessoa prega, mas não prega aquilo que Deus manda pregar. Está invertendo. Deus não se agrada disso. Isso aí não chega nem ali nem nas nuvens. Deus não se agrada, porque tem que pregar o que Deus manda. Se for mel, é mel. Se for fel, é fel. Tem que pregar a verdade que liberta. Não é o melzinho, não. Passar melzinho na boca de hoje, isso acabou. Acabou. É melhor ficar com um que quer ouvir, que vai ter a salvação. Amém? E o Senhor Jesus, na época que ele esteve aqui, né, ele trouxe um evangelho assim puro, genuíno, do Pai. Ele não trouxe dos homens. Tanto que muitos ali, né, eles ficavam admirados com a doutrina dele. Até os doutores da lei, quando ele era mais novo, né, quando Maria e José, né, voltavam de Jerusalém, né, para ir para outro lugar, né, na peregrinação da Páscoa, eles esqueceram Jesus lá. E Jesus estava entre os doutores. Novinho, ele já tinha um espírito de sabedoria incrível. E aqui, varão, ele declara, né, que Jerusalém, né, matava os profetas e apedrejava os que eram enviados, porque Deus sempre deu chance à humanidade. Deus sempre quis trazer a humanidade para perto de si. Mas toda vez que Deus enviava alguém para pregar a palavra de verdade, o povo não escutava, mandava crucificar, principalmente os reis, né? Os reis como Herodes e tantos outros, os doutores da lei, porque o evangelho verdadeiro incomoda. A luz incomoda as trevas. Aonde a luz chega, as trevas têm que sair, têm que bater em retirada.
Mas o engraçado é que hoje não é diferente. Na nossa cidade, você vê, Cardoso Moreira. Aqui não é diferente também. Aqui tem muita gente que gosta de matar profeta. Quer falar mal do irmão. Você prega a verdade. Ah, esse irmão aí tá pregando assim, assim, assim. Não gostei que esse irmão pregou. A realidade é essa. Muitas igrejas hoje é assim. Se você fala que Deus manda, a pessoa acha que você tá falando demais. Tá falando demais. Vem me defender isso, não sei o quê. Mas a verdade é essa. Tem que falar a verdade. Pregar a verdade e viver a verdade, né? Viver só de aparência. Deus não se agrada. E tem muita gente vivendo de aparência. Por isso que a gente vê. Eu mesmo, não estou aqui apontando conforme o varão também não, mas nós conhecemos muitos ministérios que tava aquela unção, aquela maravilha. Hoje você vai lá, tá apagado. Por quê? Deixou o evangelho verdadeiro sair para entrar corrupção, para entrar soberba, para entrar muitas coisas que Deus não se agrada. Por isso que o Senhor Jesus falou: eu quis ajuntar vocês, eu quero vocês para mim, eu quero. E Ele ainda quer. Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E nossa cidade está aqui, ó, toda iluminada, mas na verdade está em trevas. Está iluminada fisicamente, mas espiritualmente está em trevas. Por quê? Muitas vezes nós queremos pregar a palavra da verdade e eles não aceitam. Tem igrejas aqui em Cardoso que não me convidam para pregar, porque sabe que eu combato o pecado. Com amor, é claro, eu não vou ficar julgando porque eu não sou juiz. Mas a gente tem que pregar a palavra. Preguem a palavra. Não é pregar doutrina de homens, religião, que pastor fulano prega bastante e tal. Isso não leva a nenhum lugar, gente. Encher linguiça de igreja, né? Ficar com templos superlotados, inchados, justo. Inchados, mas sem a presença de Deus. Isso não adianta nada. E infelizmente esse povo aqui na época estavam com suas sinagogas, com o templo cheio, mas sem a presença de Deus. Ó, nós estamos aqui e estão cantando ali embaixo. Ó. Tem um culto. Tem um culto ali, ó. Vocês talvez não vão poder ouvir, porque está longe. Mas estão cantando ali, tem uma igreja logo ali embaixo. Acho que é a Igreja Brasil para Cristo. Então, nós devemos adorar a Deus. Tem igreja para todos os gostos. E é para isso mesmo que Deus permite. Porque para muitos chegar naquele dia e não falar: eu não fui para a igreja porque tinha uma doutrina muito rigorosa. Ah, aquela igreja é muito barulhenta, por isso que eu não te segui. Ah, aquela igreja é muito fria, não pode dar glória a Deus, não pode bater palma. Existe. Só para não interromper. Hoje as igrejas católicas têm mais doutrina do que as outras igrejas mundialmente. Exatamente. Hoje na igreja católica não tem essa de você ficar do jeito que você quer, não. Lá tem doutrina. Muitos hoje não querem doutrina. Quer ficar do jeito que quer, ficar à vontade, né? Aí o que acontece? O inimigo aproveita e faz a festa. Essa é a realidade. Mas o Senhor Jesus está sempre querendo acolher, gente. Ele morreu na cruz de braços abertos. E Ele quer salvar você. Ele quer acolher debaixo, aleluias, das asas, como a galinha faz com os pintos. Eu achei interessante, varão. Eu não sei se isso aconteceu de verdade. Houve um incêndio num lugar e ali ficou uma galinha querendo sair, ela não conseguia. E de repente, ela acabou ficando naquele incêndio, ela se abaixou, os pintinhos debaixo dela, e depois quando eles foram lá para ver, né, estava tudo queimado, só sobrou cinzas. E eles foram ver, tinha um punhado assim de cinza, e eles foram mexer assim, os pintinhos saíram vivos debaixo daquela galinha que morreu protegendo os pintinhos. É isso que o Senhor Jesus fez. Ele morreu na cruz para nos proteger da condenação, do juízo, do pecado e da morte e do inferno. Ele morreu na cruz para que a gente pudesse viver a vida dele. Mas infelizmente, gente, a porta larga do mundo tem levado multidões ao inferno. Mas ainda há chance. Porque o Senhor Jesus morreu, mas, aleluias, Ele ressuscitou ao terceiro dia. E essa
Jerusalém, que antes era Jebus. Jebus significa pisar ou pisotear. De repente, varão, alguém que te pisou, te humilhou, vai precisar de uma palavra sua ou minha. E a gente, com amor, deve lá pregar, deve lançar a rede, deve enviar a palavra para essa pessoa. Por quê? Esse povo jebuseu aqui se converteu mais tarde. Eles começaram a seguir o Deus de Israel. Tanto que quando Davi peca lá na frente, que ele manda Joabe enumerar todas as tribos, para ver qual a quantia de homens que segurava a espada para seguir o exército dele, eram mais de milhões de pessoas. Só que Joabe sabia que aquilo não iria agradar a Deus. Aí o que acontece? Deus envia um anjo com a espada em direção a Jerusalém, começa matando um monte de gente. E Davi, quando olha aquele anjo, ele fica desesperado. Deus usa o profeta Gade para repreender Davi, para falar: vai lá na eira de Ornã e você vai comprar a eira, vai sacrificar lá e Deus vai atender. Davi vai lá, chega diante de Ornã. Ornã era jebuseu, só que já era um jebuseu convertido. E ele chegou diante de Davi com uma humildade: não, rei, toma aqui minha eira, sacrifica para o nosso Deus, não precisa pagar nada não. Mas Davi insistiu: não, pode dar o valor que eu vou comprar, porque eu não quero dar a Deus, eu não quero sacrificar sacrifícios que não me custem nada, coisas de valor. Aonde que está isso hoje em dia? Quem quer fazer algo para Deus, né? Sacrificar, jejuar, buscar a Deus de madrugada, ninguém quer. Você hoje em dia chama para subir no monte: eu não vou porque tem que acordar cedo, eu não vou porque está armando chuva. Ninguém mais quer sacrificar, não. Hoje, para muitos sacrificar, muita gente é difícil, porque eles confundem muitas coisas, né? Sacrifício para Deus é você sacrificar a sua própria vida, você viver a verdade, né? Pregar a verdade. Isso para Deus é sacrifício, porque ali você está vivendo na palavra de Deus. Não está vivendo aquilo que você quer, mas sim aquilo que Deus quer para a sua vida. E isso Deus se agrada. Mas muito hoje não busca essa verdade. Finge, quer viver de fingimento. Acontece muito hoje. Isso não é só fora aqui do Brasil, não é em qualquer lugar. Mundialmente isso acontece. Muitos hoje não querem viver a verdade, não. No sacrifício, não quer sacrificar nada. Deus se agrada disso. Das pessoas que sacrifica a sua vida pela verdade, pela palavra, que é a palavra que cura, liberta, que é a palavra de Jesus. Muitos talvez não querem nem sacrificar com medo de perder amigos. Pastores não querem sacrificar com medo de perder ovelhas. Não, se eu começar a pregar doutrina, se eu começar a pregar a palavra da verdade, a minha igreja vai ficar vazia. Vai ficar vazia, mas enquanto você não pregar a verdade, vai continuar cheia e você e sua igreja vão para o inferno, porque não estão vivendo santificação, não estão sacrificando. E é necessário sacrificar. E ali, Davi compra a eira de Ornã, sacrifica, e Deus dá ordem ao anjo para colocar a espada na bainha. E o anjo obedeceu a Deus e aquela peste acabou. Mas foi necessário morrer umas 1000 pessoas em Jerusalém para que Davi se arrependesse. Mas foi aonde? Na eira de Ornã, um jebuseu. É lá mesmo, aonde você foi humilhado, de repente na sua igreja, no seu ministério, na sua cidade. Volta lá na casa do seu pai, da sua mãe, que você de repente foi humilhado. É lá que você vai sacrificar, é lá que você vai adorar, para que Jerusalém se converta verdadeiramente ao Evangelho de Cristo e pare de ficar apedrejando os profetas. Profetas de Deus tem que ser respeitado, tem que ser honrado. Eu sei que é difícil. Eu já ouvi muitas verdades que eu não gostei. O varão também de repente escutou. Porque a verdade dói, varão. Mas é o que o varão falou aqui, liberta. A verdade liberta. E Davi fez aquilo, né?
E por isso que o Senhor Jesus falou: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que são enviados. Nós podemos dizer, né? Cardoso Moreira, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu, Cardoso Moreira, ajuntar vocês como a galinha faz com seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Mas Cardoso Moreira tem uma chance ainda. É mensagem de Deus para vocês. Em nome do seu Jesus, se arrependam dos seus pecados. Voltem para o caminho, Lemantarabalachê. Volte para o caminho santo, para a porta estreita. Porque essa iluminação que está aqui, ela pode se tornar realidade. Em nome de Jesus. É uma palavra forte que Deus me deu. Mas Deus, eu creio que Ele vai dar uma chance, conforme Ele dá a cada um de nós, para, né, todo dia acordar e agradecer a Ele e sacrificar. E em vez de apedrejar profetas que falam a verdade, a gente venha se arrepender, igual Davi. Natan repreendeu ele e falou: eu pequei contra o Senhor. Gade, mesma coisa: ô Senhor, me perdoa. Já Saul não, Saul mandou matar todos os sacerdotes, fez a festa dele, mas também morreu de forma horrível. Ele se suicidou, né? Se lançou sobre a espada e se matou. Mas hoje também não é diferente. Se você, por exemplo, você cometer um errozinho, todo mundo da sua igreja vai te julgar. Eles te julgam, mas eles mesmo não reconhecem o erro deles. Porque Deus não veio para julgar, Ele veio para salvar. Então a parte também da palavra, que eu esqueci, não lembro o versículo direito, eu acho que mais vale uma alma do que 1000 passarinhos. Olha só que palavra. Uma palavra forte. Uma alma vale mais que 1000 passarinhos. Uma. Glórias a Deus. Forte. Demais. E que nós venhamos, né, nos arrepender, para que Deus continue abençoando e que nenhuma maldição venha, né, cair sobre nós. Nós passamos um período de seca muito grande, acho que 2 anos atrás aí, eu nunca vi, foi de assustar. Eu percorrendo as roças, o interior aqui de Cardoso, né, Bananal, Santa Isabel, Santa Catarina, Pedra Dourada, eu vi valões e lagoas secas. Isso nunca aconteceu aqui na nossa cidade, porque é a ira de Deus. Esse dia armou uma chuva aqui e não choveu aqui. Choveu numa cidade em volta, mas aqui não caiu nenhum pingo d'água. É o que está lá escrito, acho que em Amós, que Deus ia fazer chover em algum lugar, em outro lugar Ele ia reter a chuva. É o que? É o pecado. É Jerusalém que está apedrejando os profetas que são enviados. Profetas corajosos como Daniel, Ezequiel, Samuel, Elias. E hoje somos nós, irmão Felipe Ferraz, Paulo Henrique, diácono Paulo Henrique e tantos outros que Deus tem levantado. Que Deus abençoe a todos. Fique com essa palavra. Quero agradecer o varão. A paz do Senhor, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. E que Deus abençoe a sua vida. Não mata os profetas. E vai para debaixo das asas da salvação do Senhor Jesus. Glória. Porque o céu é real, assim como o inferno. Que Deus abençoe a todos. Amém. Fiquem na paz do Senhor. Glória.